a todos. Eu sou Carlos Aragaki, sou sócio da BDO, de auditoria e também lidero a área de esporte total. A área de esporte total é um braço de auditoria específico, porque a auditoria de entidades desportivas, especialmente clubes de futebol, é diferente da auditoria de balanço da maioria dos nossos clientes, que são as indústrias. Então, nesse contexto de esportes, nós temos aqui a parceria com a Incentivando os Esportes, nos quais, em nome do Pedro, do Lucas, eu quero agradecer por este evento. Esse é o nosso primeiro evento do ano, da parceria. E nós teremos vários eventos que ocorrerão aqui na BDO, então vocês fiquem antenados, que sempre são temas muito importantes e interessantes para todos. No decorrer da apresentação, se vocês tiverem perguntas ou colocações, vocês vão ter que usar o microfone, porque nós estamos com gravação e é requerido, senão não consigo ter o áudio de vocês, só o palestrante que fala. Tudo bem? Então, sem mais, privilegiando vocês que chegaram agora, não obstante a chuva, né? Vou passar a bola para o Pedro, ele começa o evento. Bom, boa noite. Obrigado pelo esforço de estarem aqui nesse dia chuvoso, aos convidados também. A BDO, tenho muito a agradecer por comprar a ideia do nosso projeto, que é exatamente fazer esse encontro de assuntos diferentes, temas diferentes, para a gente sair um pouco dessa mesmice do esporte. A gente já está no momento do nosso país de aprofundar, por isso a gente trouxe convidados de gabarito aí para discutir um assunto novo, que pouco se fala, mas já é muito feito há muito tempo. Então, agradeço ao Carlos, a toda a equipe da BDO, ao Lucas, meu sócio. E, bom, o evento hoje é sobre Data Science e Design Thinking no esporte. É um novo tema que vem surgindo, algumas marcas, muitas das marcas já fazem isso, e aí a gente vai discutir bastante no dia de hoje. Quero agradecer também ao Paulo, que é um novo parceiro nosso com cursos de futebol na parte de gestão. A gente vai falar um pouco mais dos cursos. Lembrando que a gente vai sortear um curso, que a gente vai lançar a nossa plataforma agora, pós-carnaval. Então, fiquem até o final. A gente vai sortear um curso EAD para vocês. Agradecer também a Jussara, que nos apoiou aí desde o começo também. Tá bom? Bom, vou aos convidados, que eles são os mais importantes de hoje. Bom, um pouco mais do evento, como eu te falei, para a gente sair um pouco mais das mesmices, mas vamos lá. Eu queria chamar a Marina. A Marina trabalha na Adidas, já tem quantos anos já? Desde 2015. Seja bem-vinda, pode ficar aqui. José Borbola, por favor, sinta-se em casa. Muito obrigado também por nos prestigiar. Edgar, com D no final, por favor. E um representante da casa, Daniel, por favor. Pessoal, só para perguntas, a gente vai fazer painéis, então anotem, guardem as perguntas, que antes de virar o painel, vocês fazem a pergunta para eles, tá bom? Só para a gente também ter a questão do áudio, tá bom? Bom, estão preparados? Acho que temos aqui um longo e extenso currículo de todos, com todas as especialidades no esporte. Então, sinta-se à vontade para fazer, comentar e tudo mais, só para a gente não cruzar o áudio, levanta a mão e o coleguinha do lado passou o microfone. Bom, o nosso primeiro tema, o nosso primeiro painel, é como o mercado nacional e mundial está em relação ao consumo esportivo. A ideia é que cada um de vocês mostre a expertise de vocês. E quem começa? Faça as honras da casa. Boa noite, boa noite. Obrigado. Eu queria agradecer, começando a agradecer aí o Carlos Aragaki, nosso sócio da área de esporte total, a todo o pessoal da casa também, da BDO, que ajudou a montar esse evento, o pessoal da Incentivando Esportes também, com grande satisfação e honra, né, fazer parte desse painel, junto com profissionais tão gabaritados, né.
E só para explicar um pouquinho, eu sou responsável hoje por o que a gente chama de mídias digitais dentro da casa. Então, tudo que é marketing digital, tudo que é transformação digital para os clientes da BDO passa na minha mão hoje, tá? É uma área nova dentro da casa, tá, desde agosto do ano passado, e temos obtido bastante sucesso por conta do DNA da empresa, que é análise de dados, tá? Isso sempre foi da casa. Bom, enfim. Para começar, falando um pouquinho do cenário nacional e mundial do consumo esportivo, dentro da expertise da BDO, a nossa expertise é analisar mercado, vamos dizer assim. Tá? Como a gente está analisando números, então a gente fala um pouquinho de mercado, que é um mercado esportivo. Quando você fala em geral, a gente está falando alguma coisa em torno de 800 bilhões de dólares. Tá? É um mercado que tem muito... Isso a gente colocando eventos, colocando salários esportivos, venda de material esportivo. Quando a gente está falando agora, descendo um pouco, falando da venda de material efetivo, a gente está falando do mercado mundial, aproximadamente 80 bilhões de dólares. Tá? É um mercado que cresce a cada ano, vem se profissionalizando cada vez mais e tem uma tendência aí a ter um crescimento grande nesses próximos anos aqui, não só no Brasil, mas como mundialmente. Tá? Então, esse era só um start, um início, e acho que cada um tem um pouquinho aí para falar. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Também me apresentando, eu trabalho na Adidas, sou hoje da área de Sports Marketing, faço todas as ativações de running, training, futebol pela cidade de São Paulo e Rio. E cuido também de todos os atletas que não são futebol. Então, enfim, acho que a gente já bem pontuou o cenário mundial e nacional, mas eu acho que um ponto importante para a gente falar da visão de marca e tudo mais é o quanto que esse mercado vem se modificando com avanços tecnológicos, uma velocidade muito rápida, às vezes que as empresas nem sempre têm a velocidade necessária para acompanhar pelos avanços tecnológicos. A entrada do digital também, acho que é um fator que modificou a maneira como as pessoas consomem esporte, veem esporte, falam sobre esporte. Isso para todas as categorias, não só no futebol, por exemplo, que é muito puxado aqui pelo Brasil. Vejo também o crescimento grande de novas modalidades. Isso, para uma empresa de material esportivo, é algo super importante. Esses novos consumidores que estão caminhando para um e-sports da vida, ou skate, que muitas vezes as pessoas entendem como não é esporte ou é esporte. Falando de skate, a movimentação do Comitê Olímpico foi algo super interessante também, de colocar a modalidade skate, o surf, o 3x3 nos jogos. Enfim, eu acho que é um mercado que está em constante mutação e numa velocidade muito rápida. Quem conseguir ser mais rápido para acompanhar essas mudanças, acho que vai sair na frente por esses próximos anos. Isso sem falar no próprio running, né, que nos últimos anos cresceu de uma atmosfera que não tem nem proporção para onde vai. Agora tem a nova tendência, que são as corridas nos trails, né, na montanha, trilha e tudo mais. Eu queria ouvir agora a parte de Design Thinking, porque a gente estava comentando antes aqui do evento o que ocorreu hoje na Nike e o quanto isso é impactante, né? A gente, pois é, né? Olha, deu uma notícia, um spoiler aqui legal. O quanto a marca tem que estar ligado, né, nas informações do digital, né, na análise de dados, né, de consumo, né, do que gosta, do que não gosta também é importante, e como que é feito, e também contar com base no que aconteceu hoje. Que acho que foi ontem, aconteceu um acidente com um esportista de basquetebol, né? Logo no início da partida, acho que foi o tênis do pé esquerdo dele abriu e ele levou um tombo, se machucou.
E, assim, imediatamente as ações da Nike caíram 1,75%. Então, assim, foi imediato, né, o problema com relação ao branding, né? Mas como é que o design thinking está atuando no mundo, né? Principalmente Estados Unidos e Europa? Existe uma preocupação muito grande de tentar entender a experiência do torcedor, né? Melhorar a experiência do torcedor e, ao longo de toda essa experiência, introduzir novos serviços e novos produtos. Então, eu acredito que aí existe uma sinergia muito grande com a parte de coleta de dados, que é muito importante, né? Porque, na verdade, o design thinking nada mais é do que um método de solução de problemas, né? Então, ele é diferente de um PDCA ou de um método tradicional da qualidade, que são métodos racionais que lidam muito com estatística, né? O design thinking, além de mexer com a parte estatística, Edgar, precisa... Oi? Além dele mexer com a parte dos dados, né, dessas informações de fontes secundárias, ele também vai beber em fontes primárias, ou seja, ele vai fazer pesquisas no campo, onde está acontecendo o esporte, onde os torcedores estão querendo interagir com o esporte. Então, a gente sai do dado do computador e vai para a rua coletar dado e ouvir e sentir a experiência. Mas tem ambos, né? Isso é importante. É a junção do... eu acho que tem uma parte muito forte de coleta de dados, né? Que depois acho que o Zé vai falar um pouquinho. Mas o design thinking ele é muito bom na hora de fazer a análise e a síntese dos dados coletados, né? Como é que você transforma esses dados em informação, e essas informações vão gerar boas perguntas, para daí se gerar hipóteses, testar hipóteses e melhorar a experiência, né, ao longo. Né? E quando a gente fala de experiência do torcedor, não é só na hora do esporte. Sim. É desde o início, né, de comprar o ticket, de chegar no local, é tudo, né, do início ao fim. Como é que se pode melhorar? E dessa maneira você acaba fidelizando muito mais. Tem um case legal que eu acho fantástico, que da NBA, no último playoff, do último jogo, você conseguia comprar o último quarto. Se você não foi no jogo, não teve essa possibilidade, você conseguia comprar só aquele quarto. Sim. Ou seja, a gente está falando também de conseguir monetizar dentro das regras do jogo, né? Então, seja o último quarto, seja o segundo tempo, seja os últimos 10 minutos, né? Então, é importante também ver a parte comercial da coisa que a conta tem que fechar. Não adianta ter as informações, ter as ideias, ter um produto bom, ter o digital e não ganhar dinheiro com isso. Zé, o Zé, por favor. Boa noite. Eu acho que tem várias coisas que eu podia juntar aqui. Eu acho que a questão do avanço tecnológico que ela comentou é uma questão central. Para mim é interessante estar aqui, porque há mais de 10 anos eu me formei em Educação Física, trabalhei com esporte um tempo, já não trabalho mais, como vocês podem ver olhando para mim. E eu tenho trabalhado, eu trabalho nessa área de dados já há 5 anos, com vários projetos de várias empresas diferentes, de indústrias diferentes, não diretamente ligados com esporte mais. E em 2013, 2014, foi minha última experiência com esporte. Eu era gerente de marketing de um time de vôlei da Superliga Feminina, que era o Vôlei a 1000. A gente fez um trabalho super legal lá em Campinas, e muitas dessas questões que a gente está trazendo aqui hoje são questões que são faladas já há bastante tempo nesse meio esportivo, né? A questão da experiência do torcedor, ou do cliente, ou do consumidor, enfim. Muitas dessas discussões, assim, eu acho que outro ponto que ela trouxe em relação à questão do futebol, de uma certa forma, canibaliza muita coisa aqui no Brasil, por cultura, por uma série de razões, assim. E eu lembro que, da perspectiva do vôlei, por exemplo, a gente tinha seríssimas dificuldades de obtenção de patrocínio, enfim, conseguir recursos ou conseguir construir alguma coisa, porque a gente também, ao lado de carregar a cultura majoritária do futebol no Brasil, a gente carrega uma visão muito antiquada do patrocínio esportivo, que diz respeito pura e simplesmente a uma exibição, né? A audiência, ao tempo de exibição, ao tamanho que a marca ocupa em um determinado espaço, uma visão meio publicitária, na verdade, como se os times fossem jornais, né? Você tem espaços grandes onde você
coloca a sua marca e se pensa e se discute ainda muito pouco sobre a experiência do torcedor, sobre o que você pode oferecer enquanto marca. Eu olhando nos últimos 15 anos, né, que de alguma forma estou relacionado ao esporte, seja do ponto de vista acadêmico ou profissional, infelizmente aqui no Brasil eu vi muito pouca coisa acontecer nesses esportes coletivos maiores, obviamente. Tem uma série de outras modalidades que, sem dúvida nenhuma, tiveram crescimentos bem bacanas, assim. Dito isso, eu acho que a questão dos dados é uma questão, na verdade, que não é uma nova tecnologia, uma nova ferramenta que está surgindo. Isso é um efeito colateral a esse avanço tecnológico que ela citou, que, na verdade, vai atravessar todas as indústrias, todos os segmentos da economia e da nossa vida de uma forma geral. Essa discussão a respeito do que dá para fazer com dado é uma discussão extremamente atual em vários fóruns, em várias áreas de negócio diferentes. Então, e sem dúvida nenhuma, o esporte vai ser atravessado por isso, não só do ponto de vista da experiência do consumidor, ou do que a gente vai poder oferecer, ou customizar essa experiência, né? Tem uma questão de customização importante, personalização importante, entender melhor o comportamento das pessoas, tem uma série de vantagens que esses dados podem trazer, mas eu acho que dentro das 4 linhas, ou enfim, seja qual for a modalidade, se tiver uma modalidade que não tem a linha, vai ser afetada também. Mas acho que dentro das 4 linhas também tem uma série de ganhos assim, assustadores, gigantescos, que sem dúvida nenhuma vão transformar bastante as modalidades como a gente conhece. Isso já está acontecendo em outros lugares. A NBA, que foi citada aqui como exemplo, já é uma modalidade que usa muito ferramentas de dados de uma forma geral, análise, desempenho, enfim, coisas em tempo real, coisas que os times técnicos usam de informação a respeito de movimentação de jogadores, assim por diante. Então, eu acho que essa questão dos dados, de uma maneira geral, vai transformar completamente a nossa vida, a nossa economia, o jeito que as marcas se relacionam com as pessoas, de um sentido mais amplo possível, serviços e produtos, e, sem dúvida nenhuma, o esporte está nesse pacote. Até legal, porque não sei se todo mundo acompanha a NFL. Hoje é uma realidade. O jogador ele sai no canto, ele tem um tablet, ele tem toda a jogada, toda a estatística em tempo real. O coordenador fica lá em cima, ele joga então numa plataforma de digital, faz toda a análise ali, em questão de segundos. O cara fez a jogada, já saiu. Já fez. A NBA tem uma empresa que capta o jogo com, acho que são 6 câmeras. Não vou lembrar exatamente o número de câmeras, mas, se não me engano, são 6. E essas informações elas são captadas em tempo real dos jogadores. E eles usam um efeito que eles chamam de Phantom Cam, que é tipo câmera fantasma, para estudar movimentos de defesa. Porque, com base em estatística, em todos os movimentos que os jogadores já fizeram antes, essa Phantom Cam consegue indicar para um treinador de defesa, por exemplo, aonde que determinado atleta poderia estar para tentar evitar um determinado chute que aconteceu. Então, eu acho que até na própria dinâmica do jogo, essa tecnologia de dados vai ter um poder transformador muito profundo. E para o consumidor, então, é surreal. O poder que a gente tem de customizar alguma coisa, de oferecer algo absolutamente personalizado, num timing muito bom, é incomparável com o que a gente fazia até pouquíssimo tempo atrás. E só completando para a questão dos produtos, como linkar também tudo isso? Mídias, design thinking com todas as possibilidades e todas essas informações. É um desafio, porque nós aqui, talvez no Brasil, não tenhamos essa consciência, não só como produto, mas um evento, enfim, qualquer que for o negócio. Porque a gente pode fazer isso em qualquer coisa, replicar isso em qualquer segmento. Com certeza. Eu acho que no Brasil, para empresas multinacionais, a gente, na verdade, importa a tecnologia que é criada lá fora, né? Então, com certeza, lá fora, eles fazem uma série de análises sobre perfis diferentes. Vamos falar do futebol, né? O que mudou no futebol de um dia para o outro? Como que eu tenho que ser a trava de uma chuteira de um jogador que quer ser um pouco mais rápido do que um jogador de meio de campo, que é um cara que vai ficar ali só orquestrando o restante do time. Mas em relação ao produto, eu acho que no Brasil, pelo menos as multinacionais, a gente importa o que vem lá de fora nesse campo de pesquisa e análise de dados.
não vejo muito desenvolvimento de tecnologia local assim que bata o que é feito lá fora. E acho que nenhuma marca deve ter perspectiva de conseguir fazer isso. E nem de produzir localmente. Já é um desafio você ter a tecnologia lá fora e conseguir produzir aqui de uma maneira competitiva, né? Mas é um desafio, com certeza. E aonde que pode entrar o Design Thinking e a parte das mídias também para solucionar alguns problemas? Porque se a gente não tem uma tecnologia, temos a informação, a base de dados, não temos a tecnologia, temos alguns mecanismos. Né? O que a gente pode utilizar, o que vocês têm de conhecimento no mercado? Então, eu acho que existe muito dado quant. Tá. Existem muitos dados quant. Eu acho que o que a gente pode fazer diferente no Brasil são as quali. Né? É tentar entender as verdadeiras necessidades específicas da cultura do nosso povo aqui. Né? Quando você tem empresas, por exemplo, que já estão percebendo que as necessidades do pessoal do Sul são totalmente diferentes do pessoal do Norte. Dentro do Brasil, nós temos diversas culturas. Né? Então, se a gente quebrar isso em vários esportes, entender realmente quais são as necessidades funcionais que a pessoa quer, por que ela está fazendo aquele esporte, para você realmente poder fazer algo customizado e singular para ela. Mas eu diria que o Design Thinking pode ajudar mais quando ela vai para campo, usando observações e entrevistas, técnicas de entrevistas etnográficas, para entender as necessidades emocionais. Né? Porque tem uma componente funcional, mas tem uma componente emocional muito forte, que daí você pode ter produtos que vão se encaixar perfeitamente para as pessoas. Então a gente tem uma briga um pouco com o José, porque então a gente tem informações, por exemplo, do mercado mundial que não vão servir de maneira nenhuma aqui. Não, sempre serve. Esse que é o ponto. Quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente primeiro olha o quadro geral, né, todos os dados, a parte quant, que nos dá uma abrangência muito grande. Só que quando você quer profundidade, você precisa entrar com uma quali. E aí tem que ir para campo mesmo para entender. E aí tem algumas ferramentas muito interessantes que são as personas. Né? Então você sai do mercado, do segmento ou do nicho e você vai para a persona, que é um arquétipo que representa um grupo de pessoas que tem um certo comportamento. E aí você pode fazer produtos específicos para aquelas necessidades daquelas pessoas. Perfeito. Claro. Eu queria só fazer duas observações assim, para acrescentar e talvez enriquecer um pouco mais a discussão e as perspectivas todas. Do ponto de vista da tecnologia, não tem, especificamente nessa área de dados, né, não tem nada que tenha no mundo que não esteja disponível aqui hoje. Então, assim, a parte da tecnologia, ou do sistema, ou da plataforma, ou da linguagem, ou da ferramenta de uma maneira geral, tudo isso já é muito trivial. É muito simples de resolver o problema. E a parte mais interessante dessa história de dados, a questão potencial, né, é que o que realmente faz diferença não é a tecnologia que você usa ou a ferramenta que você usa, mas a sua capacidade analítica. O que você faz com aquilo. O dado é super fácil de captar. Existem ferramentas gratuitas que podem fazer maravilhas. Então, a gente deixa de ser dependente ou puramente dependente de um recurso tecnológico específico, como talvez tenha sido em outros momentos da história. E agora a gente tem um potencial destravado para trabalhar tudo isso muito grande. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto que eu queria colocar diz respeito a essa questão dos dados. Né? Quando a gente olha para a maneira como a pesquisa, as técnicas de pesquisa tradicionais recortam ou olham para as pessoas, ou para como elas podem classificar ou categorizar as informações que podem ser coletadas, quando a gente tem coisas digitais, a gente tem níveis e camadas muito mais detalhadas de coisas que a gente pode fazer. Então, o quant e o quali, no ambiente digital de uma forma mais ampla, ele às vezes são lados de uma mesma moeda. Porque eu posso ter milhões de dados sobre uma determinada questão e eu tenho um monte de recorte comportamental sobre aquilo também. E aí tem um ponto do digital, que é um ponto muito interessante, que é a não necessidade de você precisar do interventor ou do entrevistador,
que traz uma questão de viés para a qualidade da informação que você coleta. E isso continua tendo uma importância fundamental ou central para essa questão do aprofundamento, para você tentar encontrar algumas, enfim, peculiaridades locais, enfim, como foi o exemplo que ele citou aqui antes. Mas esse processo de avanço tecnológico está conectando e digitalizando tantas coisas e tantas pessoas que, quando você olha para o digital hoje, falar de quant e quali é meio estranho, porque quant e quali já está tudo junto. Netflix, por exemplo, é sempre citada muito como ilustração desse tipo de utilização dos dados. Eles não olham mais para recorte geográfico, idade, nada disso funciona para a Netflix. Por quê? Porque eu, que sou um cara de São Paulo, eu estou no mesmo grupo comportamental de consumo de conteúdo na Netflix que uma mulher na Indonésia e uma criança na Sibéria. Então, pouco importa a nossa idade, pouco importa o nosso background cultural, especificamente para esse tipo de problema. E isso vem com a minha primeira observação. Pouco importa a ferramenta. Você precisa entender o que você quer resolver e, a partir da construção desses modelos e de utilização de técnicas analíticas, você faz qualquer tecnologia funcionar para você. Dá para fazer mágica com Excel. Você não precisa de nenhum sistema surreal. Eu ia falar isso. Todo mundo fez um TCC e fez uma base de dados ali quando criou o seu TCC. Então, só complementando aí as informações, né? Então, o que a gente prega, na verdade, é uma coisa bem próxima ao cliente, quando ele vai conversar com alguém que está fazendo esse tipo de análise, a tecnologia não é o fim, é um meio. Tá? Como o Zé falou, então, tem que ter alguém na ponta analisando aquilo. Tem que ter a percepção, tem que entender. Né? Então, ele tem que entender a necessidade que você está buscando, que aquela pessoa está buscando suprir. Então, a gente usa o design thinking para chegar nessa necessidade da pessoa ali na ponta, e a informação que vai ser analisada através de toda essa parte de data science. Né? Então, são coisas que se complementam. É bem interessante. São duas matérias aí que estão andando sempre juntas. Alguém tem alguma pergunta? Só uma curiosidade que só deixa eu, antes que eu esqueça, as ações da Nike que caíram aproximadamente 1% hoje, isso equivale mais ou menos a $1 bilhão, tá? E fala em 1%, às vezes não tem noção dessa quantificação. Então foi uma coisa que machucou bastante a marca hoje, em valor de mercado, tá? Eu queria entender o que você entende por quant e quali, porque quando você fala que quant e quali não importa hoje, mas você analisa consumo, somente ele, você analisa comportamento, a técnica de análise tem que ser quant ou quali. Indiferente da plataforma que você usa, do recurso que você usa. Né? Então, eu queria entender o que você entende por quant ou quali. A técnica de análise, eu acho que talvez a questão toda da sua pergunta esteja nessa expressão. Existem diversas técnicas, né? Além de quant ou quali, tem um monte de outras técnicas de análise de dados. Não só quant ou quali, mas eu entendi o que você quis dizer, não estou discordando de você. O que eu estou querendo dizer é que você consegue, com informações digitalizadas, você consegue lidar com grandes volumes e grandes variedades ou camadas de informação que a gente classificaria como quali, como, sei lá, preferências, gostos, opiniões, uma série de coisas. Não, eu tô em relação à técnica, sim. O que eu estou te dizendo é que no digital, essas dimensões da informação, elas estão todas misturadas. Então, eu posso pegar um algoritmo supervisionado de machine learning e pedir para ele encontrar alguns aspectos que podem me dar dimensões quantitativas a respeito do comportamento daquele grupo que eu estou olhando, ou dimensões qualitativas. Então, o que eu estou dizendo é que no digital, essa bidimensionalidade ou essa multidimensionalidade da informação, ela vem junto. É só isso que eu quis dizer. Não disse que a técnica não existe. Não só na esfera de produto, mas também desde o momento que você contrata um atleta, por exemplo. Então, algo
que eu acho que é muito interessante hoje em dia é, nessa parte de scouting e tudo mais, a gente passou da fase de ser aquela análise do o que o fulano de tal acha sobre o menino de 10, 12 anos que joga no Corinthians. Não, hoje em dia você tem maneiras de se aprofundar mais, analisar, de repente até projetar o que esse menino tem de potencial. Óbvio que não é uma ciência exata, né? Porém não é mais aquela ciência do achismo, alguém falou aí, de antigamente. Sim. E você joga mais para próximo do que você quer, né? Com mais informações. Exato. E que no fim, para uma marca que quer se apoderar do esporte, eu acho que, enfim, tem várias coisas importantes, mas a parte do atleta é o cerne principal. Sim. Não adianta você ter um produto legal e não ter um rosto, alguém que endorça isso de uma maneira forte, né? Sim. As próprias mídias sociais têm sido um caminho não só para atletas conhecidos, mas os próprios amadores vêm crescendo muito no mercado por causa da ferramenta das mídias sociais, desses dados. Isso, na verdade, as mídias sociais, elas são uma fonte riquíssima de pesquisa, né? Então, mais uma vez, a gente consegue juntar as duas ferramentas aí, um Data Science e um Design Thinking. Em que acontece? Você vai analisar o que as pessoas estão falando sobre a sua marca ou sobre o seu produto naquele certo momento e como isso está refletindo na vida delas. O que pode gerar novos insights, novas informações para desenvolvimento de novos produtos, né? Que é o que é bastante interessante como parte do estudo. Então, antes que você tinha que coletar em campo, você tem mais uma facilidade de coletar digitalmente. Você faz uma peneira, né? Faz uma peneira, né? Faz análise, mais uma vez, análise de sentimento, análise das coisas que estão acontecendo, momentos, mercados, você consegue criando clusters, aí, criando, enfim, pedaços de informação, você vai trazendo isso da maneira que você quer, de N maneiras. Não vou falar infinito porque não sou estatístico, mas N maneiras aí. E isso vai ajudando as marcas a alcançar seus objetivos. Mas as marcas também têm que entregar uma forma de comunicação com esse público que seja compatível com a linguagem deles. Então, isso acabou trazendo um novo desafio. Da mesma maneira que você antes pensava de uma maneira mais linear de comunicação, hoje você tem que abrir seu leque de comunicação para falar exatamente com cada pessoa no momento certo dele. Então, você tem uma linguagem que precisa ser utilizada para aquela pessoa que vai receber a informação. O momento certo de chegar com aquela mensagem naquela pessoa. Então, todas essas análises vão sendo feitas para que essa comunicação chegue no tempo correto. E isso vai fazendo com que você vá ganhando mais e mais... vai evangelizando, né, um termo aí que as pessoas usam bastante, os seus consumidores. E você consegue até direcionar diversos produtos de uma mesma marca, né? Você tem um produto para quem corre na rua, quem corre na montanha, quem vai para a academia, né? E vai solucionando até os problemas de quem às vezes não tem esse acesso. Com certeza, com certeza. Então, é um pouquinho aí do que o pessoal chama de omnichannel. Então, é entregar a comunicação certa, no meio, juntar isso tudo para que seja tudo conectado. O Design Thinking usa muito dessas ferramentas digitais como mídias sociais para resolver um problema. E se você puder falar de algum caso que você participou para a gente, pode ser da concorrente ou não, pode ser da Adidas também. Não tem problema de concorrente. Não, é que existe uma... Eu não vou dizer que existe uma diferença ou um certo antagonismo de posições, mas o Design Thinking, eu definiria da seguinte maneira. Ele é um método muito mais empírico, que depende da análise do ser humano. Tá? Então, ele pega em algum momento muitos dados, mas para fazer uma análise, uma síntese de grupos de comportamentos, né, você precisa realmente ter as perguntas bem feitas, que é uma capacidade humana. Aí, tudo bem, você vai ter muitos dados, mas... Oi? Então, eu diria que ele é um pouco mais artesanal, né, o Design Thinking, e ele vai fazendo vários ciclos
né, entendendo vários comportamentos, né, das personas, e vai compondo uma proposta de valor cada vez mais robusta. Né? E vai fazendo isso de maneiras homeopáticas, então ele vai testando, né, por isso que ele é um método empírico com experimentação. Né? Você roda uma vez o método, né, descobre que o que é valor para a pessoa, e valor percebido é uma coisa muito subjetiva. Eu só descubro o que é valor percebido observando a pessoa ou conversando com a pessoa. Então, por isso que eu falo, quando você quer ir fundo, ainda as técnicas etnográficas, né, que vêm da antropologia, elas são muito poderosas, né, para você conseguir fazer produtos bem mais demorados, né, de se compor, mas eles são muito robustos, porque você entende profundamente a necessidade. Um exemplo, né, que não tem nada a ver com essa indústria, mas a gente sempre teve uma necessidade de guardar dados, né, sempre. E quando a gente começou a trabalhar com computadores, a necessidade era sempre essa. Mas as soluções foram mudando. Então, primeiro era um disquete, depois passou por um pendrive, depois passou por um CD, e agora está na nuvem. Né? Mas a necessidade é a mesma. Então, quando você entende com profundidade as necessidades das pessoas, desses clusters, dessas personas, você tem condições de se mover muito mais rápido em relação à cópia da sua concorrência. Né? Que a gente costuma dizer que é um termo que você tem que usar em inglês. Né? Assim que você lança um innovation, vem o imitation. Né? Então, quando você conhece profundamente as necessidades, você consegue rapidamente mudar a sua proposta de valor, sem ter que fazer muitos testes. Queria perguntar para a Marina, que ela está mais na parte de produtos. Como é que a Adidas trabalha isso diariamente? Porque você tem grandes concorrentes e, às vezes, num determinado local, ele é mais forte ou ele é mais fraco. Como que é isso, esse trabalho com os dados e com as novas ferramentas para atingir o objetivo da marca? É um desafio, mas eu acho que é um desafio interessante. Hoje em dia, apesar dos produtos, no caso da Adidas, virem todos de fora, de certa maneira, não é todo produto que vai vir para o mercado brasileiro de uma maneira que o consumidor goste ou não. Então, primeiro, acho que o nosso desafio é entender como que a empresa está querendo posicionar esse produto lá fora, entender se isso aqui dentro funciona a partir de uma análise de comportamento do consumidor brasileiro. Um exemplo do tênis de corrida. Se você for falar de corrida lá fora, é uma coisa totalmente diferente do que um consumidor brasileiro, né? Um corredor lá fora, ele tem um tênis para correr. Ele não vai ter um tênis para correr e para vir assistir o debate aqui hoje, tá? Então, e isso é muito difícil você explicar para um alemão que não entende consumidor brasileiro. Ou talvez uma pessoa do Sul tenha um comportamento mais parecido com o europeu nesse sentido. Em relação aos concorrentes, eu acho que a questão é muito mais... tem dois combates. Assim. Um tecnológico, quem é o primeiro que sai com a melhor tecnologia do mercado, e o segundo de comunicação, onde você colocar isso na cabeça do consumidor, que aquela tecnologia é melhor para ele. Porque, às vezes, você pode vender que é uma tecnologia melhor para ele, não necessariamente se você for fazer um teste no laboratório, não vai ser a tecnologia de maior impulso ou amortecimento. Então, acho que são esses dois desafios, e quem conhecer o melhor consumidor, no caso do Brasil, vai levar melhor nesse sentido. Você vai lá, faz uma corrida do fim de semana, enfim, não precisa ser um triatlo, uma maratona. Muita gente tira selfie. Então, você acaba vendo o comportamento dessa pessoa. Tá? Você começa a entender. Então, quando eu estava na faculdade, a gente tinha lá o estudo da pirâmide de Maslow, né? Quando você tinha os pontos de necessidade das pessoas até chegar num consumo, a gente estudava isso para, olha, como mudou o pensamento. A gente tinha que criar a necessidade na pessoa em comprar alguma coisa. Agora, com esse pensamento voltado ao consumidor, do design thinking, o que ele quer e como é que eu posso solucionar. Tá? Então, as coisas vão acontecendo de uma tal maneira, o mercado foi mudando,
E é muito interessante ter vivido isso tudo. E daqui pra, isso não vai parar nunca. É fantástico. Alguém mais quer completar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta nesse painel? Não? Vamos passar para o próximo, então. A gente falou muito de dados, informações, ferramentas, enfim. Mas as marcas estão preparadas para tudo isso? Para tanta informação, tantas ferramentas e tantas possibilidades? Por experiência própria como consultor, tá? A gente foi seguindo uma crescente aí de tecnologia. Então, alguns anos atrás, todo mundo ficou na febre do Big Data, informação e coleta. Então, as empresas começaram a coletar muita informação mesmo e a guardar. Hoje, a gente tem um outro problema. A gente tem a informação em casa, mas elas estão o que a gente chama de silos. Então, cada departamento tem as suas informações, mas elas não estão sendo cruzadas internamente. Por incrível que pareça, empresas de grande porte têm informação de vendas de um lado, marketing no outro, financeiro no outro. E acabam se utilizando de algumas informações, às vezes pífias, para medir resultado. E isso devia estar conectado, cruzado, gente analisando isso o tempo todo, e isso não acontece. Tá? Então, preparado sim em coletar, isso por experiência própria, mas em cruzar e analisar ainda tem muito a ser feito. Da minha experiência como consultor também, como coordenador de curso na área de dados, eu acho que no geral assim tem muito pouca gente preparada. Tem um pouco disso que você comentou, né? Tem uma sequência aí de um olhar mais ferramental no início, agora eu quero informação, agora eu compro um banco de dados novo, enfim. Até agora uma matéria na Harvard Business Review do dia 5 de fevereiro desse ano, que tem umas pesquisas bem interessantes, com números altíssimos de empresas que estão tendo dificuldades em conseguir transformar esses projetos de dados, né, de naturezas diferentes, de tamanhos diferentes, fazer isso gerar algum tipo de resultado prático, porque, de novo, né, acho que a complexidade do assunto diz respeito não só à parte tecnológica, mas diz respeito fundamentalmente a uma cultura analítica que saiba, por exemplo, vencer essa questão dos silos, cruzar informações de lugares diferentes, ressignificar a relação com o erro, ter um lado mais de experimentar e de explorar possibilidades com esses grandes volumes, essa grande variedade de informação que está cada vez mais disponível. E tem todo um processo decisório e um papel da liderança que são tão ou mais importantes do que só a tecnologia em si. E essa conta ainda não fechou em várias indústrias diferentes, em vários segmentos diferentes. Então, eu acho que ainda talvez não tenha ninguém realmente preparado. Assim. Tem muita gente explorando frentes diferentes, aplicações diferentes, mas acho que tem um potencial gigante ainda para ser explorado. Então, eu ia perguntar isso. Não tem profissional ainda com experiência suficiente para isso? Então, falta a mão de obra, a gente está dizendo. Não só mão de obra. Falta mão de obra. É uma área relativamente... Apesar da estatística ser antiga, apesar o primeiro termo, por exemplo, de inteligência artificial, se eu não me engano, foi falado em 1956. Então, são ideias muito antigas. A gente não tinha o poder computacional para enfim, analisar e cruzar e fazer todas essas coisas com esses grandes volumes de informação. A gente também não tinha grandes volumes de informação até pouquíssimo tempo atrás. Então, é um movimento todo muito novo, aí de, sei lá, uns 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. É tudo muito recente. Então, e, de novo, né, eu quero reforçar um ponto que a Maria trouxe no começo, que é a questão do avanço tecnológico, da velocidade. Essa é a questão central, e o que a gente está discutindo são desdobramentos dos efeitos que esse avanço acelerado provoca. E essa área de dados, sem dúvida nenhuma, é um desses desdobramentos. E eu acho que as empresas ainda estão entendendo o que está acontecendo, estão tentando entender o que elas fazem para lidar com essa velocidade de mudança. Então, tem um processo de aprendizagem muito mais amplo e complexo acontecendo em todas as pontas.
Então, não tem profissional formado, a demanda por profissionais de dados é altíssima nos últimos anos, tem crescido de maneira consistente. Ninguém sabe exatamente o que fazer com as tecnologias, ninguém sabe exatamente como aplicar, então tem empresa que está jogando a área de dados para TI, tem empresa que cria um lugar novo, tem empresa que coloca não sei aonde, tem um monte de experimentos sendo feito. Assim. Tem um experimento bacana, né, para não parecer que eu sou um cara catastrofista. Tem um experimento bacana, que, em termos de modelo, sem fazer juízo de valor, de uma outra indústria, que é o Luiza Labs, né? Que é o que a Magazine Luiza fez. A Magazine Luiza construiu um laboratório e lá eles exploram, eles testam, eles fazem várias coisas bem interessantes. E a maneira como eles integraram esse laboratório na estrutura hierárquica, no processo de tomada de decisão e uma série de coisas, é um experimento bem interessante, porque vai precisar acontecer uma certa mudança na visão da empresa, na maneira como a empresa toma decisão, o papel da liderança nesse processo, né? E entender também como quantificar risco, né? Porque às vezes as pessoas estão sempre roubando aqui uma frase do Walter Longo, que ele fala que existe a ditadura do quarter, né? Que as empresas estão sempre querendo pagar a conta e gerar o dividendo no curto prazo. Isso tem um custo, isso tem um preço não monetário, entre aspas, na maneira como lida com inovação, com novas tecnologias e tal. Então, tem um momento complexo acontecendo nesse sentido, mas, sem dúvida nenhuma, tem um potencial imenso a ser descoberto ainda. Eu acho que é um desafio, e aí não falando da empresa que eu trabalho especificamente, mas do mercado como um todo. Eu acho que tem um case que é interessante na Adidas, não sei se todo mundo conhece a Speed Factory. Eles criaram esse projeto muito voltado para Nova York, por ser uma cidade foco da Adidas. E lá tem toda uma análise de dados do consumo do esporte em Nova York, como eles interpretam isso, e eles entregam para o mercado em um ano e pouquinho, um produto que responde a essa necessidade. E aí a gente está falando de produto tênis mesmo, roupa e tudo mais, não eventos, ativações. Mas é um piloto que a empresa está fazendo para conseguir justamente diminuir esse gap de mercado. E tem dado super certo. A expectativa de vir para o Brasil não existe. Mas, de certa maneira, isso vai repercutir aqui, né? Porque a gente ainda é muito impactado pelo consumo esportivo dos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu tenho um case bem menos conhecido, que se chama handball de areia. Provavelmente ninguém nem conhece. É um dos esportes mais praticados no Nordeste. E hoje se joga na Croácia, na Polônia, país que praticamente nem tem praia. E eles são campeões mundiais batendo no Brasil. Então, assim, eles importaram uma coisa que nós temos de sobra. Nós não fazemos disso algo profissional, mesmo sendo 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão do World Games. Tem um campeonato que tem... Do Rio de Janeiro tem série A e Série B do Campeonato Carioca. Tem mais de 30 equipes, masculino e feminino, né? Então, a gente não está olhando nem para o nosso. Está um pouco complicado. Queria saber se vocês têm case assim também, que importaram e deu certo e a gente não vale futebol. Só para dificultar. De esporte, eu trabalho há 2 anos com uma empresa de fast fashion, né? Que tem muita similaridade com o esporte. A grande preocupação é o que o e-commerce vai trazer para essa empresa, né? Mas teve um projeto muito interessante que a gente mexeu num processo com um grupo multidisciplinar, né, de várias áreas. A gente trabalhou bem focado durante 3 ou 4 meses. Descobrimos a solução, só que depois, para implementar, é um pepino. Porque daí você entra na rotina normal da empresa, você tem que entregar o resultado do quarter, né? Não tem jeito. Então, eu diria que você tem que combinar as duas coisas. Você tem que ter uma capacidade muito boa de identificar o problema e resolver o problema, mas uma disciplina... Eu trabalhei muito em empresas alemãs, tem que ser é uma disciplina germânica mesmo de implementar. Ou você pega, por exemplo, uma 3M, que é uma empresa que tem 105 mil patentes no mundo, e ela tem uma disciplina de implementação, por isso que ela é tão inovadora. Perguntas?
Boa noite. Acho bem interessante porque foi consenso entre vocês a dificuldade de trazer essa transformação em função dos stakeholders, e aí alguém aí deu exemplo, acho que sobre a Magazine Luiza, que é uma empresa de dono, né? A gente sabe que o Fred abraçou isso, ele é o grande responsável pela transformação dentro da Magazine Luiza, porque ele não é bundão, né? Desculpa o termo. Sou super informal porque eu sou do esporte e da comunicação, então sou menos corporativo. A minha dúvida é, existe a tecnologia, existe o dado, existe a análise e existe capital humano crescente. O quanto o gargalo desse processo todo de transformação, e eu vi que tem colegas da IBM aqui, não está no processo decisório do executivo gato gordo ou do playboy do marketing que domina todos os termos da comunicação, e para isso não está acontecendo. Eu digo isso porque eu tenho um grande relacionamento com o varejo, é o meu core business principal hoje, e sempre fica a indústria. Quem paga a conta é a indústria, é o varejo, quem paga a conta é a indústria, é o varejo. E aí quando todo mundo fala que, cara, a gente sabe que o shopper tem que ser o centro de tudo, e é por ele que a gente trabalha, o conceito do design thinking também, só que chega no final do ano, no Natal, todo mundo faz faixa de gôndola, todo mundo faz obler, todo mundo faz stopper, e no final o shopper se ferra no processo de compra e a experiência é uma droga. Então eu queria a opinião de vocês com relação a isso. Eu vou me antecipar, então, mas é isso mesmo, essa análise é perfeita. Quando a gente fala do design thinking, ele é uma abordagem centrada no ser humano. Você está tentando resolver um problema para um ser humano e você tem uma equipe de humanos trabalhando para tentar identificar isso, né? Só que daí você entra nos meandros da organização, né? E a organização precisa ter uma vontade política, e não é um trabalho de guerrilha que vem de baixo para cima, tem que ter realmente um suporte da alta administração, porque senão a coisa não rola. Não rola mesmo. Senão você entra na rotina, no resultado e acabou. Então, o caso, né, da Magazine é porque o cara comprou o projeto e ele destrava todas as barreiras porque ele acredita no projeto. Então, acho que tem um processo, um momento de transição acontecendo, em que paradigmas mais tradicionais de tomada de decisão estão sendo desafiados, ou se esgotaram, ou não se mostram mais tão eficientes para resolver problemas desse mundo novo, como eram para resolver problemas do século XX. Só para dar um outro exemplo aqui, o Google criou uma disciplina nova chamada Decision Intelligence, e eles têm lá um C-level para essa disciplina, que é o Chief Decision Officer, que é ocupado por uma mulher chamada Cassie, e o sobrenome dela é meio estranho, assim, eu não vou saber falar, justamente identificando esse problema. Então, tudo bem, o Google, né, falar sobre dados, tecnologia e tal, talvez a gente não tenha outro exemplo melhor para citar nesse sentido, ainda assim, identificou esse problema de processo de tomada de decisão, de achar sentido nas coisas que estão sendo feitas. Então, você tem uma força bruta gigante, uma tecnologia absurda disponível, só que aí, o que você faz com isso agora, né? Então, eu acho que esse é uma questão central para toda essa teoria mais tradicional de gestão e administração, que, de fato, né, se a premissa é colocada por ela bem no comecinho do papo, do avanço tecnológico, dessas transformações todas, se de fato a gente está se movendo para um paradigma novo, a gente também está falando de problemas e desafios de uma nova natureza. E isso demanda uma transformação do jeito que a gente olha, da cultura corporativa, da cultura do processo de tomada de decisão e tal. E, para finalizar, tem uma frase famosíssima do Peter Drucker, que ele fala que a cultura comeu a estratégia no café da manhã. Então, um pouco disso também, né? Tem o pessoal aí da ditadura do Quarter, tal, querendo entregar dividendo, né? E aí você tem todo esse resto de coisa acontecendo ao redor aí, quando vê, a onda passou. Tem um exemplo muito... Claro. Tem um exemplo muito interessante de uma mudança de paradigma, como ele estava falando, que é a empresa que a gente pode até citar aqui, a Vivo, ela foi pegar um processo que a Spotify usa, que são chamados os squads, né? Que são esquadrões para implementação de uma solução. Mas você já tem que ter a solução. E aí eles pegam, durante 3 meses, eles trabalham com um grupo multidisciplinar, mas o cara sai da rotina. Entendeu? Então, ele vai ficar alocado para aquele projeto ser implementado. Porque existe esse paradoxo, né? Como é que eu faço? Como é que eu tenho uma abordagem de conciliar a rotina que eu tenho que entregar mais uma abordagem projetual? É difícil, né?
Então, quando você realmente quer implementar e quer mudar a cultura, você tem que fazer um negócio meio separado, senão não rola. Porque a percepção que dá, trazendo para o painel, desculpa entrar tanto, Imagina. no esporte, o dado é utilizado para desenvolvimento de produto e criação de eventos de experiência para um corredor ou para um nicho específico de ciclistas e muito pouco para o business como um todo, do ponto de vista de jornada desse consumidor. Aí você falou a palavra que eu acho que é legal, né? Quando a gente estava até comentando sobre isso. Eu acho que a gente tem que olhar a experiência toda, a jornada toda, né? Muito antes, né, de começar o esporte até o momento que ele voltou a trabalhar, né? Quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são os pontos de aborrecimento desse cara que a gente olha e, para destravar isso daí, a gente pode lançar novos produtos, novos serviços, novos aplicativos, uma série de coisas. E não só para quem está consumindo, mas para também que faz parte da empresa, Sim, que, querendo ou não, faz parte também do resultado final, né? sim. Então, complementando aí um pouco a informação e chegando, acho que tem um outro ponto que a gente vai chegar aí, que são são esses dados. Então, só voltando, mais uma vez, as empresas, o shareholder vai querer resultado. Então, para você fazer isso tudo funcionar, você vai ter que ter um board te dando suporte para você errar. Todo mundo vai errar, não tem jeito. Você não vai acertar 100%. Se você tem... É difícil você encontrar essa maleabilidade no mercado. Ninguém quer perder dinheiro, né? Uma estratégia muito interessante que muitas das grandes empresas estão usando estão abrindo seus próprios... trazendo startups para dentro das empresas, ou criando programas de startup. Para quê? Exatamente, trazer essa tecnologia e tentar resolver problemas, né, de hoje de uma maneira mais rápida, então, e mais veloz. Então, estruturas menores têm essa facilidade de ter agilidade nos processos, de chegar numa resolução muito mais rápido do que uma tomada de decisão em empresas muito grandes. Então, elas estão abrindo como se fossem pequenas farms digitais que vão trazer, estão investindo dinheiro nisso, que, vamos dizer, até chega a ser irrisório pelo que eles estão tendo de benefício, tá? E é uma estratégia que as empresas têm utilizado bastante. E aí a gente vai esbarrar num outro problema. A gente coleta dados, vai fazer, desenvolver produtos, vai chegar no mercado e vai comunicar com a pessoa. Quem que gosta de receber 200 SMS ou WhatsApp vendendo coisa? Ninguém, né? E aí você tem Lei Geral de Proteção de Dados entrando forte também no Brasil, depois de vários problemas mundiais. Como é que a gente resolve isso, né? Então, toda vez que a gente tem uma facilidade, vai ter alguma coisa que vai barrar. E aí, essa é um outro sentido de como é que a gente vai chegar nessas soluções todas, sem incomodar a pessoa na ponta, né? Pensando no bem-estar dela e você tendo que convencê-la. Então, esse é o grande desafio hoje, quando você está falando em agências de publicidade que são um pouco mais tradicionais, ou estão tentando trazer essa capacidade digital para dentro. Porque as pessoas escolhem o que elas querem assistir, né? Como é que você atinge elas sem roubar o dado dela? Então, hoje eu posso ser um stalker seu, eu sei o que você está fazendo, o que você está olhando, o que você está fazendo, tudo. Aí chega... Por que eu uso o Wobbler? Porque eu não vou, na hora que você entrar na minha loja, te mandar uma mensagem do WhatsApp e falar, olha, já que você está aqui dentro, você tem 5% de desconto. Você vai achar um absurdo. Como ele sabe que eu estou aqui dentro? Como é que sou eu, né? Esse paradigma humano, né, de não querer... Ele quer ter a informação, ele quer ter o privilégio, mas ele não quer ser invadido. Ele não quer ter sua privacidade roubada. Então, a gente está num momento muito sensível, né? Vai me perguntar se eu tenho resposta? Eu não tenho a resposta, porque é tudo muito novo, né? Acho que se alguém tiver aqui a resposta, até agradeço, porque eu posso vender isso como consultoria. Então, a gente vai aprendendo também. A gente aprende todo dia um pouquinho. E falando um pouco de esporte, a gente também está bem atrás de todas as questões do mercado, né? O mundo corporativo esportivo ele está um pouco mais atrás também. Então, assim, já tem no mercado tradicional, no esporte, então mais ainda. Não, na verdade, eu acho que a gente já falou super bem do papel da liderança.
Eu acho que a cultura da empresa é algo super importante, porque ninguém vai querer arriscar ou pensar algo novo ou propor algo novo se a empresa não pede para ouvir algo novo. Ou se ela não falar, se eu errar, tudo bem, acontece, vai melhorar na próxima. Então, acho que a cultura é algo super importante, além da liderança que todo mundo já falou. E aí, sobre a análise da jornada do consumidor esportivo, a gente falou muito da parte de desenvolvimento de produto mesmo. Existe uma análise desse consumidor no ponto de venda, no site, na internet e tudo mais. O que eu acho que falta é linkar esses dois momentos, entendeu? O online e offline. O cara praticando o esporte até ele chegar ali de uma maneira mais concreta, assim, sabe? Não como um consumidor qualquer. O cara que está ali... Obviamente, tem gente que está ali, que vai numa loja esportiva da mesma maneira como ele vai comprar qualquer outra coisa. Mas tem gente que não. Então, o que eu sinto hoje em dia dessa questão de análise da jornada, entender o consumidor um pouco melhor, quais são as diferenças hoje de um cara que consome esporte no ponto de venda na internet para uma pessoa que está ali passeando no shopping e tudo mais. Então, linkar esses dois momentos é super importante. E é um desafio. Quando a gente fala, e conclui de certa forma aqui, né, que a questão da gestão é super importante, e aí a gente pensa na questão da marca no esporte e multinacional, talvez seja mais fácil, né, ou seja, já tem uma cultura e já tem processos muito bem estabelecidos, como o caso aí que a Marina comentou lá fora, né, talvez não um projeto local, mas desenvolvimento de produto usando o design thinking. Isso não deixa a questão do design thinking muito mais longe de uma realidade do esporte brasileiro, onde precisa passar, de maneira geral, né, não focando em um esporte específico, precisa de um choque de gestão, né, para que crie um campo onde esse tipo de tecnologia ou esse tipo de framework, de metodologia venha a ser usado, ou seja, não estamos muito, infelizmente, muito longe. A gestão não é o primeiro passo, né? Sim, perfeito. Mas aproveitando o exemplo da Adidas, a matriz fica na Alemanha, né? E eles começaram aplicando o design thinking dentro, em vez de pensar no customer experience, na experiência do cliente, eles aplicaram o employee experience, né? Que é uma técnica também que você usa o design thinking, ou seja, eles começaram a tentar entender as travas internas, né, começaram a tentar abrir os silos, aplicando a própria metodologia primeiro em casa para mudar a cultura, para daí depois poder aplicar lá fora. É isso mesmo, né? Esse é um caso meio famoso, né? Só, enfim, trazendo... Você falou bastante de gestão, né? Eu acho que talvez não seja um case ainda formado, mas está se formando. É o que está sendo feito com o basquete brasileiro também. De certa maneira, o basquete, se você for analisar 10 anos para trás, hoje o que ele revolucionou totalmente. O basquete morreu, o vôlei virou a segunda modalidade. Depois, enfim, por diversas questões de 1000 anos no poder, presidência, corrupção, etc., o basquete afundou, e aí veio uma gestão realmente querendo ressuscitar o basquete brasileiro e tem conseguido. Não sei, em questão de dados, se já está brigando com o vôlei ou não, mas o objetivo deles é retomar a segunda posição ali de esporte praticado no Brasil. Boa noite, meu nome é Paulo. Eu queria só mudar um pouco o foco, a gente está falando muito de desenvolvimento de produto, tá? E levando um pouco a experiência do torcedor, tá? Desenvolvimento de data, pegando o gancho também do basquete. Eu trabalho muito com a questão de esporte, agora com a questão das arenas também. E queria saber um pouco de vocês essa utilização do Big Data. Se vocês tiveram experiência com clubes, seja futebol, qualquer esporte, arenas. A experiência do torcedor, em geral, né, principalmente no Brasil, é muito ruim. Né? Não se usa essa informação. Né? A gente já tentou de várias formas, desde clube pequeno com pouca informação, clube grande com muita informação,
A experiência, em geral, é péssima. Não se sabe usar, não se usa para fazer o upsell, né, do cara chegar, de fazer já uma compra do cartão de sócio-torcedor, do cara já ter a compra feita em casa através do computador, de facilitar, né, evitar filas, etc. Nada disso é feito. Vocês já tiveram experiências dentro do esporte com cenários desse? Por que não funciona? A experiência de vocês em geral, o que vocês têm a falar sobre isso em geral? Eu tive uma experiência 5 anos atrás, em Campinas. Eu trabalhava num time de vôlei profissional, time de vôlei feminino, do qual o Zé Roberto Guimarães, enfim, toda a comissão técnica da Seleção Brasileira na época compunham lá a nossa comissão técnica também. Há 5 anos atrás, faz pouco tempo, isso foi 2013, 2014, faz pouco tempo, mas para essas tecnologias mais incríveis assim que a gente tem hoje, isso já fazia bastante diferença, era bem diferente antes. Então, do ponto de vista da tecnologia especificamente, não tinha nada muito inovador. A gente tinha uma questão de, sei lá, a gente tinha um telão, a gente era o único time da Superliga Feminina naquela época que tinha um telão proprietário na arena. Então, a gente fazia muita coisa com interação, a gente usava isso para fazer, para cruzar interesses a respeito de marca, do que as pessoas faziam lá dentro, para tentar desenvolver atividade para elas com o tipo de foto que elas postavam, por exemplo, que é uma coisa que a gente já falou aqui quando a gente falava de running, né, dos selfies e tal. Então, a gente usava algumas coisas ainda, nada em volume, era uma coisa muito artesanal, de certa forma. A gente fazia mecanicamente essa coleta, por meio de ferramentas que a gente contratava, que puxavam, etc. e tal. A gente identificou algumas questões de experiência, de jornada. Então, a gente fazia coisas que começavam desde a chegada no estacionamento. Então, a gente pensava a experiência como um todo, a experiência de compra do ingresso. A gente fez muitos testes e a gente tinha a melhor média de público. Acho que existiam 2 clubes na época que cobravam ingresso para assistir jogo de vôlei. Nós éramos um desses clubes. E a nossa média de público era a maior média de público. A gente tinha um envolvimento com a cidade de Campinas ali muito especial. E a gente usava isso um pouco como métrica de sucesso, né? Os jogos eram sempre cheios, a experiência lá era uma experiência muito boa, em termos de infraestrutura, enfim. E a gente ia expandindo isso sem depender muito de tecnologia, porque na época essas coisas incríveis que hoje a gente tem, a gente não tinha ainda era um pouco mais incipiente. Mas a gente olhava isso de um jeito mais artesanal e menos tecnológico, tá? Minha experiência pessoal. Eu não vejo nenhum movimento de preocupação no Brasil com a jornada desse torcedor, né? Porque eu acho que é um tripé, né, no esporte. Você tem o time, o jogo e o torcedor, né? O que a gente pode tentar projetar o entorno para trazer uma boa experiência é a jornada do torcedor. É uma tremenda oportunidade, eu acho, para se explorar. Eu não tive nenhuma experiência direta do lado de um clube, por exemplo, mas tive experiência do lado de um patrocinador e tudo mais. E aí, tendo o futebol como cenário, eu acho que eu concordo com você. Ninguém nunca parou para olhar quanto que aquilo pode ser otimizado da maneira correta se os dados forem analisados dessa maneira. Mas eu acho que o futebol viveu talvez algo único na história, com Copa do Mundo e tudo mais, e essa pressa por modernizar as arenas, né? E acho que os clubes focaram muito nisso. Então, eu preciso ter uma arena moderna. Não sei para quê, mas eu preciso. Então, eu trabalhei muito direto com o Palmeiras, por exemplo. Fui em jogos no Palestra, no Canindé, experiências ótimas. Mas eu acho que, enfim, durante muito tempo o objetivo deles foi ter um local que a pessoa pudesse ter uma experiência boa. Não me importa qual que vai ser a experiência boa ali. Agora que eles têm esse local, o que eu sinto, eu não estou trabalhando com futebol tão direto, tá? Mas é que eles estão tentando tornar aquilo um pouco especial. Então, se você foi na Arena do Corinthians ou no Morumbi, que não necessariamente mexeu em estrutura e tudo mais, eles estão buscando ter experiências um pouco melhores ali. Não necessariamente de otimizar isso através de análise de dados ou algo que é feito nos Estados Unidos e tudo mais. Eu acho que a gente está, talvez, engatinhando nisso,
Mas o meu ponto é que, assim, durante muito tempo a preocupação foi ter aquele objeto, aquele local, mas a gente não sabe ainda como que aquilo pode gerar uma receita para o clube de uma maneira potencializada, né? Óbvio que ela vai gerar receita. Se você comparar o rendimento do Palmeiras antes e depois da Arena, é óbvio que vai, sei lá, 10 vezes mais. Mas talvez pudesse ser 30, entendeu? E eles não vão olhar, eu acho, tanto para isso por não ter as ferramentas e o know-how do que precisa ser feito. E a cultura. A gente está falando aqui de empresas que desenvolvem produtos que elas são empresas de alta performance. Então, elas criam as tecnologias. Tá? Tem esse tempo de desenvolvimento, tudo, até chegar numa super tecnologia. Vou usar o teu exemplo, que é o Ultra Boost. Quando foi lançado o Ultra Boost, foi lançado como a melhor tecnologia de absorção de impacto do mercado. Quem não quer correr com a melhor tecnologia de absorção de impacto do mercado? Então, você tem um nascimento do produto, que é uma curva de venda, que ela vai fazer um pico, tá? E aí ela chega num patamar, que é um platô. Isso é a gente está falando de ciclo de vida de produto, no geral, ele chega num platô, né? E a tendência disso é cair. Então, esse produto ele vai ser descontinuado em algum momento. Por quê? As empresas, para continuarem como líderes de mercado, elas têm que sempre desenvolver tecnologias novas. Então, hoje eu não sei se continua o Ultra Boost, porque eu não tenho acompanhado, mas daqui a pouco a própria Adidas, a própria Nike vai chegar com uma nova tecnologia que vai ser mais leve, sem costura, que não vai machucar teu pé, que o mesh do cabedal ali, não sei se está falando a coisa certa, vai ser uma coisa que vai respirar melhor. Então, aí eu chego para você e falo, olha, esse tecido respira melhor do que o anterior. Você não vai querer? Cria uma necessidade em você. Então, aí você mata um produto e começa um ciclo de um novo. É que nem a gente nasce, cresce, morre e vai vir uma outra pessoa melhor fazer coisa melhor. É a mesma coisa com o produto. Tá? Então, não é que o produto morreu, a comunicação morreu. É esperado que isso aconteça com o produto. E aí, a comunicação, que é aí que vem a complexidade toda das ferramentas digitais todas, antes você tinha um grande canal de comunicação, investia um dinheirão ali, se atingia todo mundo com uma bala de canhão para matar a mosquinha. Hoje não, hoje você é um sniper, você tem que ficar atirando de ponto em ponto. Então, isso que que a gente tratava como um funil de venda, que ia gerando de um grande mercado até você chegar ao teu consumidor, esse funil de venda, hoje ele é tratado como... Ele tem N formas, ele não tem mais a forma de um funil. Ele não é mais linear, então ele vai abrindo e fechando muitas vezes. Então, e aí é que acontece o aprendizado. Assim, hoje você está usando um Instagram, um Facebook. Daqui a pouco, teve uma época que o Snapchat, o pessoal começou a usar bastante, aí hoje já não usa mais. Então, esse tipo de acompanhamento para chegar no consumidor também tem pode ter essa sensação, poxa, não chegou em mim. Eu sou um usuário, mas não chegou em mim. Mas nos outros pode tá lá. Não é para se sentir excluído, né? Deixa eu só retomar uma questão aqui da sua pergunta, da imitação, né? Porque esse exemplo do Snapchat é ótimo para isso. O Facebook foi lá, viu que os caras estavam... Beleza, vamos fazer um negócio igual, Toy Stories. E aí a gente mata o cara, oferece a mesma coisa e tá tudo bem, né? Então, é uma estratégia aí também. E só falando do Ultra Boost, ele começou a ser lançado no mercado como um tênis super técnico de corrida. Então, muito provavelmente por isso que no triatlon, naquele nicho, ele nasceu de uma maneira mais forte. Hoje em dia, ele está brigando com muitos tênis da ASICS ou Nike, mas não são tão técnicos. Ele não está sendo mais posicionado dessa maneira. Então, talvez por isso também é natural que haja uma queda num triatlon, que é uma modalidade super, super, super técnica. E aí pode falar. Não. É só falando da questão do Caiano, enfim, dessas... Eu acho que eu enxergo também um desafio para essas marcas no sentido de, beleza, ele está estabilizado ali, vai estar na edição 37.
mas o que tem de novo ali que é legal, entendeu? Você citou o exemplo de um concorrente. Esse tênis é um tênis novo, é um conceito novo de uma maneira inédita. Então, tem algo novo ali. A questão dessas marcas que estão batendo muito nessa tecla de calçados tradicionais é, puta, até quando que você vai esperar chegar no 100? Não sei, sabe? Ou pode chegar no 100, mas o que vai ter de novo ali, de novidade para um consumidor que não acompanhou essa história até chegar ao 37, entendeu? Então é um desafio, na verdade. Para finalizar, qual que é o foco? Marina? A ideia de trazer você aqui é te colocar na fogueira. Performance ou? Rentabilidade, performance, como é que isso é? Cara, quais são as fatias, né? é que acho que performance vai trazer rentabilidade, entendeu? Se a gente for falar tendo um gancho do futebol, vai. Se você não tiver o atleta certo e esse cara não performar da maneira correta, você pode pôr o que for no pé do cara que não vai vender do jeito que você quer. Oi? Queima o produto, às vezes. Tem atleta que, enfim, vamos levar um assunto. Em época de eleição, você tinha o cara certo, o cara estava desempenhando, mas o fora-campo dele estava ali meio para baixo. Queima o produto também. Então, isso que a gente nem entrou nesses fatores, né? No fator política, assim, a vida pessoal da pessoa. A vida pessoal. Não é performance só no sentido campo, é performance em tudo, é imagem, é uma visão mais holística. Tem um exemplo do Colin Kaepernick, né, do quarterback do San Francisco, que ajoelhou na questão do hino, etc. e tal, e causou um caos da Nike ali, né? Porque, por um lado, as ações subiram, mas a galera começou a postar vídeo queimando o tênis da Nike, dizendo que nunca mais iam comprar, enfim. Às vezes você adota uma posição e você tem que pagar o preço pela posição que você adotou, né? Vai entrar no erro também, né? E faz parte. São coisas que você não tem como controlar, às vezes. Bom, eu queria agradecer de novo a BDO, o Carlos, o pessoal da equipe, os convidados. O José não, porque já falou cota do ano. A todos os convidados, todos que vieram, mesmo com chuva. Só para lembrar, vai estar tudo, a gente vai colocar no YouTube, para quem não pegou o começo também. Então acompanhem lá, Incentivando Esportes, tanto no Facebook como no Instagram, no YouTube. Já está mais o convite aí para daqui um tempo, 6 meses, dá tempo, para a gente coletar mais dados e falar dessas coisas. Falar em dados. A gente vai falar um spoiler, a gente estava conversando aqui com o José e com o Edgar, a gente está pensando num curso, né? Vamos fazer umas ideias. Eu estou aqui com uma lista semi-assinada, e quem não assinou, só porque a gente vai fazer o sorteio, aí quem não assinou agora, aí a gente solta depois no Facebook, no Instagram, quem ganhou o curso. Tá, que a gente vai lançar a nossa plataforma agora em março. Muito obrigado, viu, gente?